Hoje a gente vai falar sobre os 5 alimentos que pioram a sua inflamação. Vamos lá conversar sobre isso hoje, porque pode ser que esses alimentos estejam aí agora na sua mesa e você está consumindo eles agora no café da manhã. É importante a gente entender que existem alimentos que melhoram a inflamação nas autoimunes e alimentos que pioram muito a inflamação. E a gente muitas vezes consome esses alimentos sem saber, né, desse efeito negativo que eles têm. É sobre isso que eu vou falar hoje, então eu quero que você fique muito atenta e já faça aquele inventário aí da sua geladeira, do seu armário, né, do que você está comprando toda semana no supermercado, para que você comece a fazer essas pequenas mudanças, porque pequenas mudanças no começo de um processo de desinflamação já fazem muita diferença. Principalmente quando o corpo tem um nível de inflamação muito grande, quando você tem uma quantidade de sintomas muito grande, sofre com esses sintomas e acredita que são os remédios, são as medicações de uso tópico ou os corticoides que você está tomando que vão resolver a sua dor, a sua lesão de pele. E não é assim, gente. Eu sempre falo que não é que eu não acredite e seja contra a medicação. Eu sempre falo que não é dessa forma que eu penso. Mas nunca vai adiantar usar apenas a medicação, seja ela tópica ou via oral, se toda a parte interna sua está bagunçada. E o que é essa parte interna? A gente tem que entender que não é só o que a gente come, tá? O que a gente come é muito importante. Porque se a gente come 5 vezes ao dia, 6 vezes ao dia, a gente precisa ficar atenta ao que é que a gente está comendo. Porque se forem alimentos agressivos, inflamatórios, que vão prejudicar, né, a nossa imunidade, o nosso intestino, enfim, não vai adiantar essa medicação. É isso que eu quero que vocês entendam. Então a medicação sozinha, para desinflamar o corpo e melhorar os sintomas, ela não tem a capacidade, por mais específica, por mais concentrada que ela seja, ela não tem a capacidade de tratar um corpo que está inflamado constantemente. Então, se você toma medicação, por exemplo, uma vez ao dia, né, para desinflamar, mas você está comendo alimentos que inflamam 5 vezes ao dia, faça as contas aí. Essa medicação não vai dar conta de desinflamar um corpo que está o tempo todo sendo inflamado, certo? Então hoje a gente vai falar desses 5 alimentos. Eu já quero que você compartilhe com as amigas. Se você identificar que uma amiga, uma familiar está consumindo esse alimento com muita frequência, o tempo todo, está o tempo todo comprando no supermercado, tem sempre na geladeira, tem sempre no armário, compartilha com ela para que ela entenda que ela precisa abominar e excluir, eliminar esse alimento da rotina dela, tá? Se vocês quiserem, eu quero que vocês deixem um comentário aqui abaixo, que eu faça uma live nesses dias que a gente está fazendo live às 7 horas da manhã. Se vocês quiserem que eu coloque uma live, né, faça uma live só falando sobre os alimentos que desinflamam, comenta aqui abaixo que nos próximos dias que eu estou fazendo live, eu vou fazer essa live de desinflamação. Quais são os alimentos que vão te ajudar a desinflamar. Mas hoje a gente vai focar nos 5 alimentos que inflamam, tá? Para você já ficar atenta e já jogar fora o que você tem em casa. E eu digo a você, jogue fora. Não tenha pena de jogar fora. Porque um alimento que tem um potencial inflamatório, ele é muito mais prejudicial a você do que útil. Então, se eu te falar para você jogar fora um pote de margarina, pode jogar fora sem pena, tá? Vou explicar por quê. Então, vamos lá. O primeiro alimento que tem esse potencial inflamatório que você precisa aí excluir, né, da sua rotina, são os alimentos à base de farinha refinada. E quando eu falo farinha refinada, a gente pode até falar do glúten, né? Que o glúten também não é bom para as doenças autoimunes, para a saúde intestinal. Mas não é por causa dele que você deve eliminar os alimentos à base de farinha refinada. É por causa de quê? Justamente porque essa farinha refinada, que é feita esses alimentos, o pão comum, o biscoito comum, as massas, né? Macarrão, enfim, é uma farinha que perdeu todos os nutrientes. Perdeu tudo de bom
no processo de refinamento. Então, o trigo é processado, é liberado ali, é feito uma farinha bem fininha, e dessa farinha fininha é que é feito o macarrão, o pão, o bolo, né, o biscoito. Só que nesse processamento essa farinha perde tudo de bom. Fibras, vitaminas, minerais, e o que sobra ali é só um carboidratozinho que vai virar açúcar. Se você tem o hábito de constantemente comer alimentos que são feitos à base de farinha refinada, você vai ter o tempo todo sendo liberado no seu sangue muito açúcar. Então isso, observe que é indireto o efeito, né, da farinha branca. Não é a farinha branca em si, não é o glúten que está ali em si que vai te prejudicar. Isso também prejudica, mas eu não trouxe o glúten hoje nessa lista de alimentos inflamatórios. Eu vou falar de outros que talvez você nem imagine que te inflamam. Então essa farinha branca sendo consumida no café da manhã, no meio da manhã, no almoço, no lanche da tarde, no jantar, no que você belisca o dia inteiro, essa farinha vai gerar no seu corpo um aumento constante da glicose no sangue. E esse aumento constante vai te fazer engordar, né? Acumular gordura onde você não quer, e indiretamente vai ter o efeito de inflamar. Por quê? Porque sempre que você come, que sua glicose sobe, né, você pode manter essa glicose alta por mais tempo. Sabe aquele exame chamado hemoglobina glicada, que você deve ter aí no seu resultado de exame, do último exame que você fez? Pois é, fique atenta a essa hemoglobina glicada. Não se preocupe só com a glicose de jejum, porque a glicose de jejum é aquela glicose daquele dia que você coletou o exame. Isso depende do jejum que você fez na véspera, do que você comeu na véspera, então não é um exame tão importante assim. Fique atenta à hemoglobina glicada, porque ela representa o acúmulo que você teve de glicose no sangue nos últimos 3 meses. Então, ela representa muito mais o seu consumo de açúcar, de farinha branca, do que a glicose naquele dia que você avaliou, tá bom? Vamos lá. Segundo alimento inflamatório, que você deve começar a prestar atenção e eliminar da sua rotina, principalmente as mulheres autoimunes, as proteínas do leite. E aqui, mais uma vez, não é a lactose que eu tô falando, tá? Lactose é um carboidrato super simples de fazer a digestão. Se você tem a enzima que quebra a lactose, você pode tomar lactose à vontade. Não se preocupe, que você não vai se sentir mal, né? Ter aqueles sintomas que a lactose causa. Mas o problema principal é a proteína. Por que a proteína? Eu falo sempre aqui do leite A2. Já fiz vídeo aqui, já fiz story falando sobre o leite A2. E muita gente me pergunta, qual a diferença, né? Devo trocar o leite comum pelo leite A2? E eu recomendo a você que sim. Principalmente as mulheres autoimunes, certo? Porque as mulheres autoimunes têm uma fragilidade maior na parede do intestino. Então esse leite que não é o A2, o leite comum que a gente compra no supermercado, seja ele em pó ou líquido, ele tem uma proteína que tem uma digestão muito difícil, certo? Que essa proteína que tem uma digestão difícil, ela acaba passando intacta pelo estômago, chega lá no intestino. E quando ela chega no intestino, ela perfura ainda mais a parede do intestino e atravessa, tá? Quando ela atravessa, a mulher autoimune, que já tem um sistema imune desregulado, o que é que essa imunidade vai fazer? Ela vai identificar aquela proteína mal digerida, que passou ali indevidamente, e vai começar a atacar. E nesse processo de começar a atacar essa proteína, ela vai atacar também aquele tecido que já está doente. Se for uma mulher que tem psoríase, vai atacar a pele, né? Se for uma mulher que tem vitiligo, vai atacar o quê? O melanócito, para destruir ainda mais a melanina e a lesão, né? A mancha da pele aumentar. Se é uma mulher que tem artrite reumatoide, aquela imunidade vai começar a atacar as articulações. Então observe que a doença autoimune tem a mesma base, né? O ataque é que vai depender do tecido ali, do órgão que você já tem comprometido. Então, proteína de leite, gente, eu não recomendo. Realmente tem muitos estudos que já trazem a importância da gente evitar essa proteína do leite comum. E quando eu falo leite, eu tô falando de queijo, eu tô falando de todos os lácteos que tem a proteína comum, que é feita do leite tradicional, certo? A proteína do leite que eu recomendo, o leite que eu recomendo é o leite A2, porque o leite A2, ele tem essa proteína, né, que é uma proteína de mais fácil digestão. Ela já está quebrada, então quando a gente ingere, ela já passa fácil pelo estômago, não precisa de um processo digestivo tão intensivo,
e ela já chega no intestino pronta para ser absorvida. E isso não vai gerar esse autoataque da imunidade que ela faz quando a gente ingere o leite comum, tá bom? Então fica aí a dica. Tem algumas marcas no supermercado, marcas muito conhecidas, que tem o nomezinho lá A2. Então eu recomendo a todas as mulheres autoimunes que troquem. Então observe que você não vai excluir o leite da sua vida, tá? Porque tem gente que adora um leitinho no café, né? Um leitinho puro, enfim. Então a ideia aqui não é excluir o leite. É claro que aquelas mulheres que decidem excluir o leite animal podem optar pelo leite vegetal, que a gente tem a possibilidade de fazer em casa, né? Ou comprar pronto. Então leite de castanha, leite de coco, leite de semente de melão, leite de aveia. Então tem várias opções que você pode tanto fazer em casa quanto comprar prontos. Hoje em dia no mercado não falta possibilidades. Terceiro alimento que você deve excluir aí da sua lista definitivamente. E esses daqui eu digo a você, você pode chegar no armário agora, pegar o pote, pegar a vasilha e jogar no lixo. Pode jogar no lixo sem pena, porque são alimentos que só têm potencial inflamatório. Eles não têm nenhum benefício. Que são a margarina e os óleos vegetais, tá? Óleo vegetal aqui, eu não estou falando do azeite de oliva, principalmente se for um azeite de qualidade, um azeite extra virgem. Eu estou falando aqui de óleo de soja, de óleo de algodão, de óleo de canola, porque são óleos, né? Tanto esses óleos quanto a margarina são gorduras hidrogenadas. O que é que são gorduras hidrogenadas? São gorduras criadas pela indústria. Elas não existem na natureza, vamos dizer assim, né? Como, por exemplo, a gordura do leite que vira manteiga, tá? Como a gordura que está na gema de ovo. São gorduras fabricadas, produzidas pela natureza, que o nosso corpo reconhece. Ele digere, ele absorve. Margarina, gente, e óleos vegetais, esses que eu citei, eles são fabricados. Então, a indústria produz, faz uma combinação de gorduras ali, produz esses óleos, né? E eles alteram uma parte ali da gordura desses óleos, se transformando na chamada gordura hidrogenada. E essa gordura hidrogenada é altamente prejudicial. Ela se acumula nas paredes dos vasos, aumentando o risco, né, de infarto, de AVC, de entupimento mesmo das artérias, porque elas vão se acumulando e isso pode piorar, né, o risco de obstrução. Elas inflamam essa parede interna, porque é uma gordura que o nosso corpo não conhece, nosso corpo não processa, não identifica. E tudo que o nosso corpo não identifica, prestem bastante atenção nisso, ele não digere, ele não reconhece, ele não processa. O que é que ele faz? Ele acumula. É assim com as toxinas, né? É assim com resíduo de plástico, de produto químico que a gente tem acesso o tempo todo, com a poluição do ar. O corpo não sabe o que é que faz com aquilo, então ele pega e começa a acumular. E é esse acúmulo que é prejudicial, porque ele pode se acumular em lugares, né, que podem gerar prejuízos grandes pra gente. Então, margarina e óleo vegetal, jogue fora sem pena, porque isso só te prejudica, tá? Não tenha pena, vá lá na lata do lixo e jogue fora. E aí o que é que você pode fazer para substituir? Uma manteiga. Ah, é mais cara, eu entendo, mas olha para tua saúde, tá? Olha para o que vale a pena para você. E em relação ao óleo, o que é que eu recomendo? Nenhum óleo. Se você é viciado em fritura, repense, tá? Se você for fritar alguma coisa, use um pouquinho de manteiga, use um pouquinho de banha, porque a banha ou a manteiga são naturais. Observe que elas vêm da natureza, né? Elas não passaram por nenhum processo de fabricação, de modificação, como a margarina passou. Então você pode usar banha, um pouquinho de manteiga e fazer a fritura ali de alguma coisa que você faça. Na hora de refogar arroz, feijão, alguma carne cozida, você usa água. Água. Não precisa de nenhum tipo de gordura. Você coloca todos os temperos que você quiser, refoga com água e faz o cozimento normal. Olha que quebra aí de padrão você vai ter a partir de agora, né? Tirando óleo vegetal e tirando margarina da sua vida. Quarto alimento inflamatório que você deve excluir da sua vida:
embutidos. Eu sei que tem muita gente que gosta, que sempre, toda semana no mercado, compra lá o presunto, o blanquê, né, o salamezinho, mas os embutidos, além de terem muitos aditivos químicos, corante, saborizante, né, tem o glutamato monossódico. O que é o glutamato monossódico? É um sal que também é fabricado pela indústria, que além de dar aquele de salgar, né, de dar aquele sabor, esse glutamato monossódico também vai gerar dependência química, porque dentro do nosso paladar, da nossa boca, o que é que acontece? Aquele glutamato monossódico, ele ativa alguns receptores cerebrais e nessa ativação acaba gerando um certo nível de dependência. Observe se você consegue comer apenas um salgadinho de pacote. Quem aqui come, tem hábito de comer, sabe, salgadinho comum de pacote, esses que vendem no supermercado? Você não consegue comer um só. Já observou? Você come um, come dois, aí você fica assim. Algo te induz a pegar outro, a comer mais, a comer o pacote todo. Então é isso que o glutamato monossódico faz. Onde é que a gente encontra glutamato monossódico? Normalmente nos produtos industrializados, como eu citei, salgadinho, pipoca de micro-ondas, né? Essas torradinhas que parecem um pãozinho inocente, mas não são pãozinhos inocentes, né? São torradinhas que tem, além de todos os conservantes e todos os produtos químicos, tem também o glutamato monossódico que vai gerar essa dependência. É por isso que você começa a comer um e não consegue parar. Você tem que comer outro, comer outro, comer outro. Então, esse glutamato, além de salgar o alimento, ele também gera dependência. Então, fique atenta, olha os rótulos das embalagens no verso e observa se lá tem glutamato monossódico. Normalmente, um outro nomezinho dele é realçador de sabor. Eles colocam assim, realçador de sabor. É o glutamato monossódico. Então, da próxima vez, você já sabe, você vai eliminar esses alimentos que têm glutamato monossódico da sua vida, tá? E o quinto e último alimento inflamatório que você precisa rever para excluir da sua vida é o açúcar. E aqui eu não estou nem falando do açúcar que você coloca na mesa para colocar no café, não, tá? Porque isso é muito óbvio, né? Eu estou falando dos alimentos que têm açúcar escondido na composição. Tá bom, Mari, como é que eu vou saber qual é o alimento que tem açúcar escondido, já que ele está escondido? Você olha sempre o verso da embalagem. Porque na frente, gente, tudo é bonito. Eu sempre falo isso para as minhas pacientes. A frente da embalagem de qualquer produto industrializado, tudo é lindo. Ele não tem glutamato monossódico, ele não tem sódio, ele não tem açúcar, ele não tem conservante, não tem nada, né? Mas o objetivo dessa informação que está na frente da embalagem é vender o produto para você. E a gente tem que ter, né, a inteligência de virar o verso e olhar lá na lista de ingredientes. Não é à toa que a lista de ingredientes tem letras microscópicas. Vocês já perceberam isso? A letra não é grande como na frente. A letra é minúscula e você tem que muitas vezes olhar de pertinho assim para ver o que é que está escrito ali. Quando nessa lista de ingredientes o primeiro ingrediente é açúcar, isso significa que a maior parte da composição daquele alimento é açúcar. Uma dica para vocês: todo primeiro ingrediente de uma lista de ingredientes é o que tem mais. Então você pega, por exemplo, sabe aqueles bolos de caixa que vem a farinha pronta? Primeiro ingrediente é açúcar. Aqueles cappuccinos prontos que vem no potinho ou no sachê, o primeiro ingrediente é o açúcar. Então isso significa o quê? Que daquela lista de ingredientes que está ali, a maior proporção entre esses ingredientes é o açúcar. Então quando eu falo do açúcar escondido, é o açúcar que está na letrinha pequenininha da lista de ingredientes. Não é o açúcar de mesa, não é tão óbvio assim, porque eu sei que você sabe, né, o quanto usar açúcar de mesa em excesso no café, no suco, é ruim. Isso aí eu sei que você sabe, por isso que eu não fui tão óbvia hoje. Então você tem que estar atento aos alimentos que tem açúcar escondido, certo? Cappuccino pronto, bolo de caixa, suco de caixinha, todos. Suco de caixinha não tem suco, gente. É corante, conservante, muito açúcar, né? O saborizante artificial. Alguns fabricantes já colocam uma parte ali do suco de caixinha na polpa da fruta. Alguns têm essa noção e colocam ali polpa de manga, né? Mas observe que não são todas as marcas. A grande maioria das marcas coloca
né, o sabor artificial, o açúcar, o corante, tudo artificial. E muito açúcar, obviamente, porque é o que vai, né, gerar esse desejo das pessoas pelo suco de caixinha. Então eu espero que essa lista de 5 alimentos tenha te ajudado a direcionar melhor na hora de você ir para o supermercado. E você já vai dar uma olhada hoje na sua geladeira, vai lá e olha a sua geladeira hoje, o seu armário. E agora que você está tomando café da manhã, olha na sua mesa desses 5 alimentos que eu citei aqui, quais são os que estão fazendo parte do seu café da manhã. E reveja, exclua, porque isso não vai te fazer nenhum mal, muito pelo contrário. Vai te ajudar no processo de tratamento para que você chegue à remissão da sua doença autoimune mais rápido. Lembrando que a medicação sozinha não faz nenhum milagre. Você precisa ajudar o efeito da medicação, cuidando também da exclusão desses alimentos. Tá bom? Um grande beijo e a gente se vê amanhã às 7 horas.